Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Hoje é a parte 1 do nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos. E dentro desses estudos, nós vamos estudar a escatologia bíblica a partir desse discurso que Jesus vai fazer no capítulo 24 e também no capítulo 25. E dentro desse discurso nós vamos ver quais são os sinais da vinda do Senhor e que tipo de vinda se trata essa vinda, né? Seria a vinda para qual finalidade? A gente precisa entender isso. Mas antes da gente ler o texto, eu queria mostrar uma imagem para vocês que vai ilustrar bem a posição nossa que vai ser defendida aqui, tanto por mim quanto por outros irmãos que forem aplicar esse estudo. Nós vamos seguir a visão pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, dentro dessa visão, a igreja será arrebatada e aí se iniciará um período de 7 anos de grande tribulação. E nesse período de grande tribulação, na primeira metade, acontecerá aí os eventos do princípio das dores. E na segunda metade vai ser o período final da grande tribulação. E depois desse período, o Senhor ele vem para o mundo e para Israel a fim de estabelecer o seu reino aqui na terra, o reino milenar. Então, não confundir, dentro dessa visão, não podemos confundir a vinda do Senhor para a igreja, que é o arrebatamento, com a vinda do Senhor para o mundo e, especialmente para Israel, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Bom, dadas essas considerações, vamos à leitura do texto, que se encontra aí, Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, que diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E aí Jesus vai falar no verso 2: Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse evento que Jesus profetizou aqui, ele já se cumpriu na história. Ele se cumpre no ano 70, quando o general Tito, junto com o exército de Roma, invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo e até hoje o templo não existe mais. O que restou dele foi apenas o famoso Muro das Lamentações. Então, isso já se cumpriu, mas essa profecia do Senhor vai gerar algumas questões nos discípulos. E aí eles vão começar a perguntar. Mas antes de perguntar, é importante ressaltar que, apesar do templo ter sido destruído conforme o Senhor Jesus previu, no período da grande tribulação haverá um outro templo. E nós podemos ver isso subentendido aqui no versículo 15. Versículo 15 fala que haverá uma profanação nesse templo. Jesus fala isso. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, no qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, e esse lugar santo aqui é o templo, que é mencionado também lá em Daniel, no capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12. Então, haverá um templo, e esse templo será profanado pelo anticristo. Em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, também, Paulo vai falar desse sacrilégio que o anticristo vai fazer no templo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, falando do anticristo, Paulo diz o seguinte: Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus.
Então, esse é o retrato do anticristo que nós podemos observar aqui nesse texto. Ele vai entrar no templo, vai profanar o templo, vai se colocar como Deus dentro do templo e, de acordo com Apocalipse 13, dentre outros textos de Apocalipse, ele vai ser adorado como uma divindade, ele e a sua imagem também. Bom, então, vai haver um templo. Para o anticristo se assentar no templo, é porque vai existir um templo durante esse período. Não sabemos quando esse templo será reconstruído, se será o próprio anticristo que vai reconstruir o templo. Alguns especulam isso, mas fato é que haverá um templo no futuro. Não sabemos quando e nem como, já que no local do templo, hoje, nós temos uma mesquita islâmica lá. Mas, entrando agora na questão que os discípulos vão fazer, no verso 3, veja qual é a pergunta que os discípulos vão fazer a Jesus ali no Monte das Oliveiras. Eles vão fazer duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é a seguinte: diz-nos quando acontecerão essas coisas. As coisas aqui seria a destruição do templo, que Jesus falou já no capítulo, no versículo 2. Jesus não responde essa pergunta. Jesus vai responder apenas a segunda pergunta deles, que é a seguinte: qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus, ele vai procurar responder essa pergunta. Jesus vai se dedicar a essa pergunta aqui. E ele vai, a partir do verso 4, indicar alguns sinais que são ali o princípio das dores, e ele vai falar desses sinais até o versículo 8. Mas, do versículo 9 em diante, ele vai apresentar outros sinais que acontecerão na parte final da grande tribulação. Agora, o que é importante nós notarmos aqui é de que tipo de vinda o texto está falando. O texto não está aqui falando do arrebatamento da igreja. E nesse capítulo 24 não é mencionado nada sobre a igreja, nem no 25 também. Então o assunto aqui não é sobre a igreja, é sobre Israel. E a vinda aqui do Senhor não é a vinda do arrebatamento, é a vinda para reinar aqui na terra e para trazer juízo a todas as nações, a todos os povos que não o obedeceram, que não receberam o evangelho. Aqueles que não receberam a mensagem do evangelho, eles receberão também um juízo e eles não entrarão nesse reino. Então, a vinda do Senhor aqui é dessa vinda que o texto está falando. E para a gente contextualizar isso melhor, para a gente entender de fato que o texto não está falando de igreja, nem do arrebatamento da igreja, se a gente voltar um capítulo antes, o capítulo 23, ele serve de certa forma de pano de fundo para o capítulo 24. Pelo menos o final dele serve. E o finalzinho dele vai falar de Jerusalém. Jesus aqui, ele vai dirigir uma mensagem bem específica para o povo de Jerusalém. Ele vai falar aqui no versículo 37 em diante: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. O verso 38 aqui fala da destruição do templo, da cidade, que Jesus também mencionou no capítulo 24, quando falou que não ficaria pedra sobre pedra. Mas aqui, no versículo 39, Jesus fala de um dia que ele vai voltar a essa cidade. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 39: pois eu digo a vocês que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ele
voltará àquela cidade onde ele foi crucificado. Ele voltará e ele vai reinar naquela cidade. É isso que esse texto está mostrando. Essa expressão, bendito é o que vem em nome do Senhor, é uma expressão messiânica que é citada no Salmo 118, verso 26. E essa expressão messiânica, ela foi atribuída a Jesus quando ele entrou na cidade de Jerusalém, na entrada triunfal dele, lá do capítulo 21. E já estudamos sobre isso. E Jesus aqui, ele está dizendo que um dia ele vai voltar a essa cidade e ele será recebido como rei, com a devida honra que ele merece. Então, esse evento é um evento futuro, é um evento da vinda do Senhor para estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí, quando a gente vai para o capítulo 25, o capítulo 25 também vai indicar isso, que ele vai se assentar num trono. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31, vai dizer: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Então, existe um trono que Cristo vai se assentar quando ele vier. Esse trono está onde? No céu ou na terra? Esse trono não está no céu. Jesus ele já está assentado num trono celestial. Ele já está assentado à destra do Pai. Ele exerce autoridade ali. Mas o trono que o texto fala é um trono que ele ainda vai se assentar quando ele vier aqui na terra. Quando ele voltar, ele vai se assentar nesse trono. Esse trono é o trono de Davi. É o trono de Israel. Cristo vai cumprir todas as promessas que os profetas fizeram da restauração de Israel. E ele vai governar sobre Israel e sobre todas as nações aqui na terra. Esse reino é o reino milenar de Cristo. Ele vai reinar por 1000 anos. E essa promessa de se assentar no trono de Davi, ela está também não só nos livros proféticos, mas se vocês observarem lá em Lucas, o anjo Gabriel fala isso com Maria. Ele fala com Maria que Jesus vai se assentar nesse trono. Veja o que diz aqui Lucas, capítulo 1, versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui, como vocês podem observar, Cristo vai se assentar no trono de Davi. Ele vai ser rei de Israel e vai governar todas as nações a partir dessa posição. Esse trono de Davi não fica no céu. Davi nunca sentou em nenhum trono no céu. Não tem como o trono de Davi ser no céu. Esse trono, ele é em Jerusalém. Ele é na terra. Davi, quando reinou, ele reinou na terra. Ele não reinou no céu, né? Então, Cristo, ele vai voltar, ele vai se assentar no trono de Davi, ele vai cumprir as promessas de um reino de justiça em Israel e sobre todo o mundo. Então, quando a Bíblia fala aqui da vinda do Senhor, não é do arrebatamento que o texto está falando. Essa vinda aqui é a vinda que marca o fim desta era, o fim deste período que estamos vivendo agora e o início de um novo período, de uma nova era. E nesse novo período, o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra. Então, é dessa vinda que o texto está falando, da vinda de Cristo para reinar sobre a terra. Essa vinda, ela acontece depois da grande tribulação. O arrebatamento, ele acontece antes da grande tribulação. Bom, continuando aqui no versículo de número 4, o versículo 4 vai
iniciar aqui o discurso de Jesus. E esse discurso, como eu já falei, vai até o final do capítulo 25. Hoje nós vamos estudar até o versículo 14. Nós vamos estudar os versículos 4 até o versículo 14. Já estudamos os 3 primeiros versículos, agora nós vamos entrar no verso 4, em que Jesus vai falar: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui nós temos o retrato de falsos messias, falsos cristos, pessoas que se colocam como Cristo. E é provável que um deles seja o próprio anticristo, já que ele vai querer receber adoração, ele vai se colocar ali como salvador da pátria. Então, é certo que ele será um deles, mas não será o único. Esse período será marcado por muitos outros, dizendo ser o Cristo e enganando um monte de gente com essa balela. E aí o texto continua mostrando aqui outras desgraças que vão acontecer. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo. E aí no verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Agora observe o que está no finalzinho do verso 6, que é o alerta de Jesus. Diante desses acontecimentos, ele deixa esse alerta. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí no verso 8, ele fala algo de semelhante. Tudo isso será o princípio das dores. Ou seja, isso aqui é só o começo. Não pense que quando essas coisas começarem a acontecer na grande tribulação, que eu vou voltar logo de imediato. Não, isso aqui é o princípio das dores. As dores aqui se referem às dores de parto. A mulher, quando ela entra em trabalho de parto para dar à luz, ela sente muitas dores antes do bebê nascer. O processo ali do trabalho de parto, ele é marcado por muitas dores. Então Jesus compara o parto com a sua vinda. Assim como o parto ele é precedido pelas dores, assim também a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino aqui na terra, ela é precedida desses acontecimentos aqui. Guerras, fome, terremoto, falsos profetas, enfim, tudo isso. Mas alguém pode pensar, mas essas coisas já estão acontecendo hoje. Será que isso não está se cumprindo nos dias atuais? Será que esses sinais não são sinais do arrebatamento? Não, negativo. E eu vou mostrar no final do estudo porque esse texto não tem nada a ver com o arrebatamento. E eu já vou adiantando uma coisa aqui. O arrebatamento não é precedido por nenhum sinal. O arrebatamento não está submetido, não está condicionado a nenhum sinal anterior. Não é necessário que aconteça sinais antes do arrebatamento. Não há sinais. Esses sinais aqui dizem respeito à vinda gloriosa de Cristo para reinar sobre a terra e trazer juízo sobre os povos inimigos, sobre aqueles que rejeitaram o evangelho e ficaram do lado do anticristo. Bom, então é isso. É dessa vinda que o texto está falando e não do arrebatamento. Então essas coisas aqui, por mais que elas estejam acontecendo hoje, o texto não está falando do tempo de hoje. Não está falando do que a gente vê no jornal, na televisão, na internet, no dia a dia. Não está falando dessas coisas que a gente presencia aí nos portais de notícia. Não. Está falando de um momento em que essas coisas vão acontecer, mas vão acontecer numa escala muito maior. Muito maior. Vão acontecer numa proporção muito mais intensa do que acontecem hoje. Então aqui fica uma questão. Tem como ficar pior do que tá? A resposta é sim.
é possível ficar pior do que está atualmente. É possível sim, e vai piorar. Se hoje está ruim, se hoje a situação do nosso mundo não é nada boa, você pode ter certeza que tem jeito de ficar pior. Tem como piorar e vai piorar muito mais quando a igreja for arrebatada, quando se iniciar a grande tribulação, as coisas vão piorar muito. E a gente não pode nem imaginar o tanto que vai piorar. Bom, no versículo 9 em diante, Jesus vai começar a falar da segunda parte da grande tribulação. Alguns comentaristas colocam o verso 15 como sendo o início da segunda parte e entendem que o verso 9 em diante ainda é a primeira parte, ainda é o princípio das dores. Mas, pelo que a gente vê no verso 8, o princípio das dores já passou. É aquilo que ele falou nos versículos anteriores ao verso 8. Agora, no verso 9 em diante, é a segunda parte da grande tribulação. É a parte final, que vai ser marcado aí por essas coisas aqui. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja que é um período conturbado, cheio de problemas. Falsos profetas, perseguição intensa, traição, ódio. O amor vai se esfriar, como vemos aqui no verso 12. Olha o que diz o verso 12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a coisa vai piorar muito. Se hoje nós já presenciamos tudo isso, imagina como vai ser na grande tribulação. A coisa vai esquentar ainda mais. E por mais que a gente não consiga imaginar, por mais que a gente não consiga conceber na nossa mente, será que tem como ficar pior do que já está? Vai ficar pior. As coisas vão piorar muito. E é por isso que nós precisamos estar unidos a Cristo, tendo certeza da salvação dele. E se você ainda não tomou essa decisão de crer em Cristo, de recebê-lo como Salvador, esse texto aqui serve de incentivo para você. Não perca mais tempo, porque as coisas vão piorar. E se Cristo vier para buscar a sua igreja e você não estiver contado entre os salvos, você vai passar por tudo isso. E o verso 13 então fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembrando que o texto aqui não está falando da salvação que é anunciada pelo Evangelho de Cristo, a salvação pela fé, a justificação, nem nada disso. Até porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas essa salvação aqui é a salvação do juízo que virá no final da grande tribulação, quando Cristo vier para destruir o exército do anticristo, para trazer juízo sobre todos aqueles que se uniram com o anticristo, rejeitaram o evangelho, a verdade, adoraram a besta. Todos eles serão condenados e lançados no inferno quando Cristo vier para julgar as nações. E nós vamos estudar isso ainda. Então, aquele que perseverar, ou seja, aquele que diante da perseguição, diante das dificuldades impostas pela grande tribulação, ele ainda assim permanecer firme na fé em Cristo, ele será salvo desse juízo que virá. Então, na grande tribulação haverá pessoas convertidas a Cristo, haverá. A graça de Deus estará atuando, sim. O Senhor, ele salva qualquer pessoa pela graça. Não existe outra forma de salvar. É pela graça por meio da fé em Cristo. Não há outro Salvador
além de Cristo. E essas pessoas salvas vão ter que perseverar diante de tanta perseguição, diante de tanta luta. Mas, de fato, haverão pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Judeus irão se converter durante a grande tribulação. Sim, muitos judeus, mas não só eles. Pessoas de todas as nações irão se converter durante esse período. E é o que a gente vê, inclusive subentendido no verso 14, quando fala: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Belo versículo para uma conferência missionária, não acham? Pois é, muita gente em culto de missão, em congressos de evangelização, congressos missionários, geralmente utilizo esse versículo aqui, fora do contexto, para dizer o seguinte, que nós temos que pregar o evangelho, porque se a gente não pregar o evangelho por todo mundo, Jesus não vai voltar, Jesus só volta quando o evangelho for pregado a todas as nações. Bom, não é isso que o texto está falando. Mais uma vez, não confundir o arrebatamento da igreja com a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. São eventos distintos, conforme está na imagem aqui, ó. A imagem mostra que a vinda do Senhor para a igreja, ela é antes da grande tribulação. E a vinda do Senhor para o mundo e para Israel, a fim de estabelecer o juízo sobre as nações e também o seu reino aqui na terra, essa vinda acontece no final da grande tribulação. Então, não podemos fazer essa confusão. Portanto, o verso 14 aqui, ele está falando do fim, né? O fim aqui é o fim da era, é o fim deste período que estamos vivendo atualmente, desta era, e o início de uma nova era, que é o reino de Cristo sobre a terra. Então, o fim aqui se refere à vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Então, quando a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado por todo mundo, então virá o fim, está se referindo ao período da grande tribulação e está dizendo que antes de Jesus voltar para reinar sobre a terra, o evangelho será pregado a todas as nações. Agora, por que esses versículos todos aqui não têm nada a ver com arrebatamento? Porque o arrebatamento, como eu já falei e é importante repetir, o arrebatamento ele não depende de nenhum sinal para que aconteça. Ele não é precedido por nenhum sinal. Eu quero mostrar isso em um versículo que está lá em 1 Coríntios, onde Paulo vai falar do arrebatamento e também da glorificação do corpo que vai ocorrer nesse período. E aqui, no versículo de número 51, olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Eis que eu digo um mistério. Qual é o mistério que ele vai dizer aqui? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O ponto principal aqui é esse, ó. Em um momento. O que indica que o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. O arrebatamento é algo iminente, não depende de nenhum sinal. Não é necessário que o evangelho seja pregado por todo mundo para que o arrebatamento aconteça, não. Então, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não é necessário nenhuma catástrofe, nenhum terremoto, nada disso. Pode acontecer a qualquer instante. É claro que é importante pregar o evangelho, para que pessoas sejam salvas, mas o arrebatamento não está submetido a essa condição.
Agora, veja, um ponto importante que precisa ser ressaltado aqui no texto de Mateus 24 é o seguinte: o que esse texto quer nos mostrar quando fala ali do evangelho sendo pregado e também dos outros eventos, as calamidades, as guerras, enfim. Tudo isso serve para indicar o seguinte: naquele tempo acontecerá muitas coisas ruins, mas nada disso vai impedir o evangelho de ser pregado. O evangelho vai ser pregado, não haverá desculpas para ninguém que rejeitou o evangelho, porque o evangelho continuará sendo anunciado durante o período da grande tribulação. Pessoas vão se converter, mas muitas pessoas vão permanecer com o coração endurecido. E eu queria fazer uma aplicação para o tempo presente desse estudo. Sim, esse texto fala de coisas futuras, mas nós podemos fazer uma aplicação à nossa realidade de hoje. Hoje nós enfrentamos perseguição em muitos lugares, enfrentamos lutas e dificuldades. Mas veja, nem os problemas da grande tribulação vai impedir o evangelho de ser pregado por todo mundo. Então, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação que nós enfrentamos no tempo de hoje pode nos impedir de anunciar o evangelho. Nenhuma perseguição, nenhuma luta, nenhuma provação vai impedir o evangelho de ser anunciado aonde tiver que ser anunciado, e que nós venhamos continuar nessa missão, falando do evangelho. E se você ainda não colocou sua fé em Cristo Jesus, não desperdice mais tempo, porque esse dia da grande tribulação vai chegar. E se você não estiver incluído no povo que vai subir no arrebatamento, se você não estiver entre aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, você vai enfrentar todas essas situações. Mas existe um jeito de escapar. Coloque sua fé em Cristo, se arrependa dos seus pecados, creia nele. E então você terá a esperança de que o Senhor, ele vai te livrar da ira vindoura. Ele vai te salvar. Ele vai te buscar no dia que ele vier para arrebatar a igreja. E você não vai mais precisar se preocupar com esses eventos aqui de Mateus 24. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Até a próxima. Continue conosco acompanhando os próximos estudos de Mateus 24 e 25 aqui no canal do Evangelho.